Vamos lá. Hoje a gente vai comentar sobre a lição de número 120 do livro Fonte Viva, intitulada Assim Será. É uma lição muito interessante porque Emmanuel ele vai explicar um versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Esse é o versículo que a gente tem para pensar, né, e que Emmanuel vai comentar. Como assim? Que jeito que a gente vai proceder, e que vai nos levar a essa condição? A gente precisa certificarmos-nos primeiro do contexto em que foi dito essas palavras de Jesus, para a gente fazer uma boa interpretação da mensagem. Se nós vamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, do versículo 16 a 21, o evangelista vai narrar uma parábola de Jesus, parábola intitulada Homem Rico. E aí, o que Jesus conta, que ele propõe? O campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, que não tenho onde recolher os meus frutos? Ele estava já com todos os depósitos muito fartos, uma grande quantidade seriam colhidos, e ele precisava destinar o excesso, aquilo que extrapolava as necessidades que ele poderia ter. E aí ele tem uma ideia e diz assim: farei isso, demolirei os meus celeiros e os farei maiores. Neles recolherei todas as minhas colheitas e os meus bens. Então, diante dos depósitos vastos que ele possuía, o excedente recolhido seria acumulado ainda mais. Não passou pela cabeça desse homem rico em nenhum momento repartir, partilhar. Ele não se sente farto, saciado. O anseio dele é mais, mais. Para usar? Não, para amontoar. E aí, depois desse brilhante plano, né? E aqui, vamos dizer, tem uma ironia, ele vai dizer: alma minha, tens muitos bens. É uma conversa com ele mesmo. Alma minha, tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Diante desse cenário todo criado por esse homem rico, que depois de guardar além do que precisava, né, e encaminhar-se para esse projeto de vida de menor esforço, do gozo, da extravagância, ele vai receber a presença divina. Então, diante desse plano mirabolante, surge a presença divina e lhe diz: louco, esta noite mesmo virão demandar a tua alma. O que tu ajuntastes? Para quem será? É como se a gente imaginasse aqui, né, o anjo da guarda vindo para ele e falando: olha, você vai desencarnar. Esse projeto todo que foi edificado, qual vai ser o proveito dele? De que vai valer para você todo esse recurso? E aí, né, Jesus finaliza, arremata a parábola dizendo: assim é o que entesoura para si e não é rico para Deus. É esse versículo último que Emmanuel ele vai procurar extrair na atualidade das nossas vivências. Aquilo que Jesus tratou de modo metafórico ali naquele contexto, trazendo uma reflexão
a respeito daquilo que temos endereçado. Qual que tem sido o endereço das nossas ofertas? Qual que tem sido o endereço das nossas buscas? O nosso esforço, ele tem culminado em qual direção? Então, nós podemos traçar dois paradigmas que o apóstolo Paulo bem vai definir como sendo as conquistas da criatura exterior e as conquistas da criatura interior. Vamos, com Emmanuel, entender um pouquinho melhor desses dois paradigmas, sobretudo esse primeiro, né, que é o da criatura interior, aquele que entesourou-se para si mesmo, aquele que de algum modo foi guardando, né, amontoando para além das necessidades e cultivou, de certo modo, né, o menor esforço, dedicou-se tão somente ao prazer e aos excessos. Vamos entender esse, é, essa mensagem do ponto de vista mais da nossa atualidade. E aí, Emmanuel vai dizer: guardarás, então, observemos que é como se ele estivesse conversando com a gente. Guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas se não és senhor da tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Então a gente pode ter muitas posses terrenas. Está tudo bem. Só que observemos, e aí que vem a condicionalidade proposta por Emmanuel. Se a gente não é senhor da própria alma, todo esse esforço feito, ele não valerá de nada. Então a gente pode ter os recursos materiais. E é interessante que em O Livro dos Espíritos, por exemplo, Kardec, no seu senso investigativo, ele vai propor algumas questões e os espíritos vão dizer: existe alguma coisa na matéria que a torna atrativa. O nosso anseio por ela não é em vão. Existe um objetivo, né? Há uma utilidade providencial em mexer tanto com a gente. É para dar, né, constrói um ambiente agradável para a evolução. Deus, de tal modo, construiu esse ambiente que não é só desafios, não é só expiações, não é só provas, mas tem as suas alegrias e tem os seus prazeres. Que lá na mensagem Homem no Mundo, o Espírito vai dizer assim: olha, não é necessário, né, que vocês rejeitem todos os prazeres que a matéria pode oferecer. Não é essa a questão. Sede joviais, sede alegres, sede felizes, mas que a vossa alegria ela tem um outro significado, que ela não represente o cerceamento da nossa consciência em detrimento da matéria. Que é isso o grande risco. E é por isso que os espíritos em sequência, a Kardec na lei de conservação, por exemplo, vão propor que essa, é, essa afetação da matéria, esse excitar que a matéria produz em nós, tendo um objetivo providencial, né, e Kardec fica curioso, mas peraí, né? Como assim? Ele vem nos auxiliar no exercício da razão. Porque a partir do momento que a gente é exposto à experiência, é que a gente tem condições de amadurecer, de crescer. É aonde a razão, a inteligência, ela vai sendo requerida e, ao mesmo tempo, a gente vai tendo condições de alcançar medidas. Emmanuel, por isso mesmo, ele não está desenvolvendo aqui um pensamento, né, extremista, do ponto de vista de que ele reconhece o ser encarnado e as possibilidades de uma encarnação, que pode se dar de mil modos, de mil maneiras. Então,
a grande questão, e é o que ele vai enfocar. Se você conquistou uma coisa, mas despreocupou-se de outra, cuidado, acende um alerta. Porque no curso da peregrinação evolutiva, isso representa um termômetro. A providência divina pode nos visitar. A desencarnação, em muitos momentos, nos chama para a realidade da nossa construção. Desencarnar é um mergulho. Só que, pensemos, a gente não precisa desencarnar para entender a nossa situação espiritual. Basta nos perguntarmos como que tem sido o nosso período de sono. O que que tem ocupado o plano dos nossos interesses? Para onde a gente tem ido quando a gente desencarna? Ou melhor, será que a gente tem conseguido se desvincular um pouquinho do corpo? Ou a gente está tão preso que a gente não consegue desfrutar da liberdade que o momento do sono, da emancipação, nos oferece? Para a gente desfrutar, né, dessa grande morada divina que é o universo. Quantos, né, às vezes de nós, não temos sido chamados a atenção pelo plano espiritual que nos visita a intimidade? Cuidado, advertência. O que que a gente tem feito, o esforço que a gente tem demandado, quem que vai aproveitar dele? Porque a matéria não nos é propriedade. Não nos é propriedade. É preciso, por isso mesmo, investirmos num curso de lucidez para trilharmos a experiência material de forma mais madura, aprendendo a gerir essas sensações, porque senão a gente vai virar um buraco sem fundo, que não entende a dimensão da própria experiência, a dimensão da própria, né, oportunidade que a gente ganha. Nós já vivemos isso muitas vezes e iremos viver outras tantas. O ciclo material, de todas essas experiências, de todas essas sensações, nós iremos viver muitas vezes. A questão é, efetivamente, o espírito aprender a sobrepor-se sobre a matéria. E para isso a gente vai pensar em duas coisinhas. A primeira delas, a primeira questão diante da matéria, das nossas vivências, está como que marcado na parábola do joio e do trigo. Existe na parábola, que é simbólica, muito simbólica, um senhor plantou de dia a boa semente e pediu para os trabalhadores cuidar. Chegou de noite, os trabalhadores dormiram, o espírito do maligno, como assim é retratado, vem e cultiva outro tipo de semente, o joio. E aí, eles estavam dormindo, eles nem percebem. Chega um momento que começa a crescer e eles notam que tinha alguma coisa ali. Vão falar para o Senhor, perguntar se não queria que arrancasse. Aí o Senhor vai chamar a atenção deles e fala, não, deixa crescer. Deixa crescer. No momento da ceifa, a gente faz a separação. O joio você queima no celeiro, ou o trigo você põe no celeiro. Ok. Assim é feito. Quando a gente pensa na postura do Senhor diante do joio e do trigo misturado, existe elasticidade. É uma lição importante.
A encarnação é a gente sendo chamado ao plano do cultivo. É dado elasticidade para o aprendizado, mas chega sempre o momento de prestação de contas, que a gente vem oferecer. Na parábola dos talentos, por exemplo, a gente tem alguns que receberam as concessões divinas, enquanto dois multiplicam, o outro enterra. Enterrar, nesse sentido, é esse movimento de represar o potencial que a gente traz. E que muitas vezes a gente se vale de todos os atributos do Espírito, tão somente para a conquista que passa. Ela pode fazer parte, mas não pode se tornar o fim da encarnação. É preciso reconhecermos aquilo que Kardec vai dizer. A vida espiritual. A vida espiritual é a vida verdadeira. Isso quer dizer que a gente torna. A imortalidade nos convoca para peneirar. O que fica? O que tem representado até agora as nossas conquistas? Essa visita da parábola do anjo ao homem rico é uma chamada de atenção, porque o paradigma da criatura que vive pela exterioridade é esse. É o paradigma da lei do menor esforço, que Emmanuel, né, vai comentar em outras mensagens. É o paradigma do prazer, do agradável, e é o paradigma do excesso. É aquilo que vai, de certa forma, mantendo a sede da alma, aquilo que, de algum modo, vai nutrindo esse ciclo, essa cegueira, porque a alma, né, que vai habituando-se a esse clima, nem mesmo, muitas vezes, na desencarnação, ela se dá conta da extensão da própria consciência, porque a gente chega do lado de lá e muitas vezes ainda acha que está do lado de cá. Porque a nossa criação está tão materializada que o nosso objeto de valor, o nosso tesouro, aquilo que ocupa o plano do nosso pensamento, está restrito à matéria. E é por isso que, pensando nesse paradigma desse homem, dessa criatura externa, Jesus, quando diz essa realidade de quem é rico para consigo mesmo, mas encontra-se pobre com Deus, a gente pode simbolizar a criatura que ela foi pensando tão somente nas coisas, esqueceu das pessoas. A matéria ocupou o primeiro plano, esqueceu do espírito, dos espíritos, dos outros corações. Então, se você perguntar, a pessoa muitas vezes a atenção dela é: eu preciso trabalhar. Por quê? Né? É um culto ao trabalho, mas não um trabalho de maneira sadia, enquanto a necessidade que a gente tem de exercer a nossa profissão, mas ela passa a não ter tempo mais para nada. Então, é o pai, é a mãe, é o responsável que se preocupa com os filhos, mas não consegue oferecer outra coisa senão, às vezes, um recurso material. Que, na verdade, não é o que muitas vezes o filho quer ou precisa em essência, mas é aquilo que ele tanto anseia, é aquilo que ele consegue enxergar de tal maneira, ele só consegue enxergar aquilo, então é a única coisa que ele acha que ele pode dar para as pessoas, ou que as pessoas vão querer dele, e que ele vai dar ou não, porque vai aprisionando o coração, e é um desafio. O exercício do desapego, nossa senhora, porque é no mínimo e no máximo. Desapego não é uma questão de quem tem grandes fortunas ou grandes aquisições materiais,
ou quem está em altos postos de, né, que Emmanuel ele vai estender aqui. O primeiro item deles que ele fala é a questão das posses materiais. Ele vai falar da juventude, ele vai falar das medalhas honoríficas, né, dos títulos humanos, dos apetrechos da matéria, vai falar da fama, da autoridade, de uma série de elementos que, notadamente, a gente costuma pensar, né, numa pessoa que tem 15 milhões de seguidores, a gente costuma pensar em quem é político, mas todas a exposição, a experiência acontece no micro e no macro. Às vezes, a dificuldade que a gente pode ter é de compartilhar uma coisa que é nossa com alguém que é próximo, mas que a gente fala assim, é meu, e vem aquela coisa assim de segurar. É difícil, porque imaginemos, a gente vai se privando das conquistas da alma, a gente vai empobrecendo essa trilha. Assim será, né, diz Emmanuel, esse coração que ele vai perdendo as oportunidades e perdendo-se de si mesmo. Porque na hora que ele vai fazer um exame mais profundo de consciência, às vezes ele começa a desconhecer-se de si mesmo. As conquistas das terras interiores. É difícil, mas em verdade a gente é chamado ser senhor da própria alma, aprender os limites, as medidas, adquirir o conhecimento superior à luz da reta consciência. Quando a gente aprende a conquistar no plano do espírito, naturalmente, isso transparece também sobre o plano material. Não que a posição, né, que estaremos, por assim dizer, serão as melhores no mundo. Jesus mostrou que tem uma falha aí, né? Às vezes a gente nutre um pensamento de que, né, os melhores sempre estarão nas melhores posições humanas. Só que na Terra a gente está no regime de concessão. Mundo de prova e expiação, conforme Kardec vai até discutir um pouco disso, está lá em Obras Póstumas. Mundo de provas e expiação ainda não é o mundo onde a gente percebe os corações que notadamente construíram, né, e merecem efetivamente nos lugares mais importantes. Mas a gente percebe corações que recebem votos de confiança que podem falhar. Há um investimento divino. A gente vai caminhar para um dia, né, ser a referência, estarem, né, bombando nas redes sociais, ser aqueles corações que têm autoridade moral. Por enquanto é quem faz a dancinha. Com todo respeito, porque eu sei que tem gente que ganha a vida com a dancinha, né, com os vídeos que viraliza e tudo mais, com entretenimento, como é, né, uma profissão também. Mas a nossa referência vai ser outra. A gente vai construindo aos poucos, mas para isso a lição, ela precisa, né, nos levar interiormente a pensar. No meu dia a dia, os valores da alma, eles têm assumido qual plano? A paciência, a gentileza, a misericórdia. É por isso que a gente lembra da segunda experiência para encerrar, chamar os nossos amigos aqui de volta. Jesus, ele tem duas passagens memoráveis da tempestade. A primeira delas, ele está no barco e eles estão se deslocando de uma margem à outra em direção a Gadara. Eles já estão a certa altura do percurso e uma tempestade muito forte vem. Jesus estava tranquilo, mas os discípulos achavam que não estava.
Eles achavam que iriam morrer. Eles achavam que iriam morrer. Aí eles acordam Jesus, né, um pouco afobados, desesperados. O mestre acalma a tempestade, olha para eles depois e questiona: ó homens de pouca fé, até quando eu vou estar convosco? Essa é a primeira passagem. Jesus, né, intercede diretamente, eles são chamados à responsabilidade. Essa é a primeira tempestade. Mas tem uma segunda tempestade. A segunda tempestade, Jesus não está no barco. Ele está, ele vai aparecer caminhando sobre as águas. Os discípulos não reconhecem e acham que seria um fantasma. Imaginemos, estava escuro, a chuva estava caindo e começa a brilhar uma luz, né? Naquela época não tinha energia elétrica, não tinha nada. Então, quando era noite, é só as estrelas e o céu para iluminar mesmo. E ali, como era tempestade, o trem estava escuro. Jesus começa a brilhar, eles acham que é um fantasma. E aí, eles vão olhar um pouquinho mais e vão começar a ver que poderia ser alguém conhecido. Um deles você conhece, né? Poderia ser Jesus. Só que o Pedro duvida, decide certificar-se. E Jesus olha-o profundamente, ali naquele instante singular, e aproximando. E o Pedro fala: se for você mesmo, mande que eu vá. E aí Jesus, né, desafia amorosamente ele e chama. E o Pedro começa a caminhar sobre as águas. É curioso porque essa passagem é muito simbólica. A água é o símbolo da matéria no Evangelho, pelo menos nessas duas passagens, porque a gente vai ter outras águas, tem a água viva de Jesus. Mas pensemos, existe a água como símbolo da matéria. No primeiro momento, os discípulos ficaram desesperados e eles acharam que a matéria iria os levar à morte. Jesus intercede, como se a gente pensasse, há instantes, né, em alguns momentos da vida que a providência divina intercede em nosso favor, quando a gente não conseguiu lidar com a matéria. Nos chama a atenção, né, calma a tempestade, acalma aquele instante, para a gente voltar ali a pensar e a refletir. Mas surge um outro instante, que a gente é chamado a andar sobre a matéria. Não, se em primeiro instante estamos no barco, esse outro momento é o de exposição maior. A vida nos chama para crescer. E o problema não é estar numa situação de poder, ter muito seguidor, não é isso o problema. Não é o problema ter recursos, não é o problema ter posses. É o problema a gente não entender o lugar dessas coisinhas todas. Esse é o desafio. E caminhar sobre as águas é o que a gente é chamado. É o que os espíritos vão dizer quando fala que a prova da riqueza é mais difícil do que a da privação, porque leva à exposição. A gente é chamado a caminhar sobre as águas. Enquanto a gente está no barquinho, está mais seguro, sob os olhares do Cristo, a gente fica mais tranquilo. Mas quando a gente é desafiado e o Cristo parece longe e a gente está na experiência, esse é o instante do testemunho. A gente é chamado a tomar os cuidados, a não brincar, porque a gente pode cair e cair feio. Se a gente sabe que é um ponto de dificuldade, né, guardemos redobrada atenção para que as nossas quedas, quando aconteçam, sejam menos expressivas e a gente possa, pouco a pouco, ir aprendendo. Pedro afogou, Jesus traz ele de volta. E a gente está nesse percurso de aprendizado das conquistas do espírito. Sem exposição, não existe amadurecimento. E assim nós vamos dando continuidade, envolvendo então Vitor Hugo para a prece de encerramento. Mestre querido, divino amigo,
encontramo-nos aqui para a hora da prece, irmanados que estamos dessas boas energias, desses fluidos carinhosos e amigos que já nos sensibilizaram à intimidade, nos fortalecendo para apresentarmos-nos à vida. Permita, Senhor, que o teu coração manso e humilde seja o farol para os nossos passos diante da jornada material, que a luz da verdade possa resplandecer sobre o céu das nossas consciências, ajudando-nos a compreender, diante das nossas poucas possibilidades, a responsabilidade sagrada que trazemos diante da encarnação. Seja esse momento, essa vida, com esses corações que toparam conosco, está aqui, um momento especial, importante, em que a gente aproveite para reconciliar, para compreender, para tolerar, dando mais valor a essas almas benfeitoras que são, para nós, verdadeiros presentes do céu. Ajuda-nos a enxergar, a fim de que não se turbe a nossa visão e as sensações não venham cegar-nos em relação à direção a que estamos destinados. Ajudai-nos, Senhor, a caminharmos mais lúcidos do quanto podemos ser felizes sem, no espírito de sacrifício, no desapego, na disposição de dar, como também de receber, no espírito da partilha, expondo-nos ao aprendizado e à luta, com a gratidão sempre. Que assim seja.